Continuação a leitura do livro O Velho e o Menino, a instigante descoberta do propósito. Hoje vai ser o capítulo 15, o quarto desígnio. Lembra-se da história do Jonas? Aquele da baleia? Sim! Ele não queria transformar o seu destino em desígnio. Exato, ele negava o chamado. Foi designado para uma obra, libertar o povo de Nínive do jugo da escravidão, perdido que estava na corrupção. E ao declinar do chamado, ele enfraqueceu a sua chama, a sua vocação de profeta. A partir disso, a sua vida se transformou em um tormento avassalador. Quanto mais tentava fugir, mais o chamado perseguia. Foi aí que a baleia o engoliu. Completei com mais esse importante detalhe da história. Sim, a questão fundamental foi a fuga de si mesmo, de seus desígnios, do chamado, da sua essência. Mesmo que ele quisesse descobrir e realizar o seu propósito de vida, ainda assim tinha medo de descobrir o que estava procurando. Um tipo de autossabotagem, comentei sintetizando. Exato. Somente depois que Jonas obedeceu ao chamado, a baleia o libertou daquele transe em que ele permanecia e o cuspiu para fora. Sorte dele. O chamado é inspiração, inspirare, do latim, ou seja, inspirare é respirar, in é dentro. Então, inspirar é respirar para dentro. Didático, o velho Tafu registrava as palavras na lousa. Eu apreciava muito a erudição dele, tão natural. Quando Jonas aceitou o chamado, a chama cresceu dentro dele. Estava, então, pronto para viver o seu propósito. Tudo isso está no livro de Jonas na Bíblia? Questionei. Não exatamente assim, é claro, mas essa é a mensagem. Dentro de cada um de nós habita uma chama. Essa chama é a vocação, a voz interior que diz o que devemos fazer e para onde devemos ir. O difícil é conseguir ouvir essa voz, admiti. Na cacofonia dos ruídos e agito das mil distrações diárias, é muito difícil. O máximo que você consegue é seguir a manada. É na calma do silêncio que será capaz de ouvir o crepitar dessa chama, no silêncio do seu coração, na travessia do seu deserto, no contato com a sua essência. Acredito que as chances aumentam quando se é sujeito, avaliei. Certamente, mas essa é uma parte da história. E depois? Depois de ouvir a sua chama, busque o som de fora, o chamado, a convocação, algo que pulsa dentro se encontra com algo que vibra fora. E quando isso acontece, o resultado é a labareda, um fogo atrevido que não vê limites e onde o medo não tem lugar. Senti uma ardência interior, aquilo fazia sentido para mim. Será que conseguiria sossegar o mórbido? Foi assim com Francisco de Assis, Einstein, Gandhi, Picasso, Walt Disney, exemplificou o velho Tafu. Se bem entendi, precisa haver uma conexão entre a chama e o chamado, o mundo de dentro com o mundo de fora. É isso mesmo. O que às vezes falta aos nossos desejos é um pouquinho a mais de serviço e entrega para que haja real comprometimento. Compromisso é a energia emocional direcionada para algo ou alguém. Essa é a força por trás do desejo. Um bom propósito não sobrevive sem que haja um para quem. Quem é o meu para quem? Boa pergunta, caro Aladim. Você precisa se responsabilizar por uma parte do universo que ninguém mais pode. Por isso a vocação antes da profissão. Muitos têm a mesma profissão, mas poucos vivem a sua vocação. Está se dando muito bem, Aladim. É bom se lembrar, não obstante, de que você não decide sozinho. Não obstante, cada uma que o velho Tafu inventa, pensei antes de perguntar do que se tratava. O que é isso? Esquece o termo, Aladim. O importante é compreender que você vai ter que se livrar do seu pequeno eu, em que a carência predomina, e abrir-se para os outros. Há um comandante superior a quem você deve prestar ouvidos. Migrar do aqui para o acolá é ajustar o alvo e a seta. Já entendi, um refinamento contínuo. E é um ajuste também contínuo, de viver com a consciência de quem você é e do que você quer. Refletir sobre meus 3 desejos, repassando-os em voz alta. Primeiro desejo, viver minha vocação. Segundo desejo, ser rico de verdade. Terceiro desejo, aprender a gostar do que precisa ser feito. Sem dúvida, eles passam pelo terceiro desígnio, mas são reprovados pelo quarto.
esclareceu o velho Tafu. Diferentemente dos desígnios anteriores, que existe uma escolha entre os dois extremos, criador e criatura, farta e falta, sujeito e objeto, o quarto propõe uma conexão entre a chama e o chamado. Depois dessas observações, ele me deixou com uma tarefa para casa, em relação ao teste do quarto desígnios. Os seus desejos conectam a sua chama interna com o chamado externo? Eu quero viver a minha vocação, dizia respeito à minha chama, mas não se referia ao chamado. Seria de pouca valia se eu não a oferecesse para algo ou alguém. Ser rico de verdade também se reportava a mim, como anseio de me transformar em um ser humano melhor e mais completo. Isso era necessário, mas não o suficiente para fortalecer o meu propósito. Aprender a gostar do que precisa ser feito me livrava da armadilha de me dedicar apenas aos meus hobbies, mas ainda não me colocava a serviço de algo ou alguém, além de mim mesmo. Serviço e entrega eram as palavras que abriam novas portas. Elas me fariam cavalgar pelos céus montados num raio de luz. A partir dessas reflexões, decidi que tinha que refazer os meus desejos. Acabamos o capítulo 15 do livro O Velho Menino, a instigante descoberta do propósito. Se inscrevam no canal e deixe seu like. Obrigada!